Olá a todos, sejam bem-vindos. À nossa aula de hoje vamos falar sobre a importância da liderança coordenada na gestão escolar. Para iniciarmos, vamos falar sobre o conceito de gestão escolar e liderança. O conceito de gestão escolar e liderança entende-se como gestão escolar como forma de ação sobre uma instituição, tendo como direção a figura do gestor-diretor e dos professores, o que pode influenciar no processo de ensino dos alunos e de toda a comunidade escolar. Conforme Lisbânio, a gestão escolar é concedida como uma segurança expressiva da indigência de influência mútua entre polos caracterizados como a escola e a comunidade. Para que possa aprovar as necessidades do aluno de forma apropriada, privilegiada a união como integrante constitucional de mudanças. Segundo Luque, a gestão escolar é compreendida como um procedimento de mobilização e direção do trabalho e empenho coletivo presentes na escola, em agregação com a coordenação de recursos e procedimentos para que a instituição cumpra de forma efetiva seu papel igualitário e alcance os objetivos educacionais de formação dos alunos e promoção da aprendizagem. É importante que todos estejam sempre em contato com a realidade, procurando melhorias no segmento escolar e ponderando exterioridades para que as mudanças sejam efetivas, beneficiando a instituição escolar, deparando com respostas objetivas e solucionadoras de investigações ao lado do gestor líder de sua equipe de trabalho, por meio de compartilhamento de responsabilidade no procedimento de tomada de decisões, com os apoios e empenhos e levando a qualidade e sucesso escolar. Compreendemos que a gestão é fundamental importância, seja nas escolas, nas empresas, entre outros. A arte de administrar dentro de uma instituição escolar é alicerce do sucesso educacional e da ampliação de competências e capacidades no sujeito aprendiz. O desenvolvimento das potências administrativas do gestor tem a capacidade de determinar atitudes na sua equipe educacional, como autonomia, análise e reflexão essenciais à formação do cidadão. Assim, a gestão escolar refere-se ao trabalho aplicado na busca de soluções de determinadas problemáticas apresentadas no dia a dia da escola e que estão presentes no contexto social do educando. É de grande importância que o gestor escolar se lembre que o caminho se faz ao caminhar e que isso significa muito mais do que confiança, cárcere, habitar-se com investigações, suscetibilidades, sinceridades, concentração, colaborando-se na condição de adotar a responsabilidade por suas ações e pelos atos da sua comunidade escolar, enquanto frutos de uma tarefa coletiva. Para se construir uma gestão democrática, é importante que a escola conte com um gestor democrático, participativo, dinâmico e que tenha uma visão voltada para os objetivos da educação, buscando sempre a participação de todos. Atuando assim, sua ação será a peça fundamental para o desenvolvimento da escola. Sendo democrático, fará que a família também tenha participação nessa edificação, proporcionando que os alunos venham a adquirir uma boa formação, sejam autônomos
integrados na sociedade como cidadãos, conscientes de seus direitos e deveres. Refere-se à liderança, a palavra líder não é empregada apenas para designar quem comanda, o chefe, no caso, ou quem guia, no caso, líder. Autores dedicados ao estudo sobre liderança, como Eloísa Luque, definem a liderança como um conjunto de atitudes, comportamentos e ações assumidos por um indivíduo para entusiasmar a atuação de alguém, propendo a realização dos objetivos organizacionais dentro de uma unidade escolar. É compreendida como a competência de influenciar as pessoas de maneira individual ou em grupo, de maneira que exerçam suas ações de forma voluntária ou motivada, reconhecendo que fazem parte de uma equipe. Segundo Hunter, o tema liderança é bastante atual. Muito se tem discutido sobre ele, sobretudo a falta de lideranças novas e o medo de que um futuro próximo, apesar de jovens em idade, as lideranças que vêm a surgir sejam velhas em suas ações. Mas esta preocupação é facilmente explicada, pois toda e qualquer área necessita de uma liderança que desperte nos liderados os anseios de buscar e que tenham capacidade para dirigi-las. Oliveira, 2017, define o líder de forma bastante sucinta. Ser líder significa desenvolver completamente habilidades, competências e talentos internos. Um líder precisa saber como conquistar as oportunidades que aparecem em sua vida, aproveitando-as e valorizando-as ao máximo quando essas aparecem. Entretanto, é preciso ter consciência de que nem sempre todas as oportunidades são viáveis para o seu desenvolvimento como líder. Tentar desenvolver relacionamentos saudáveis e ambientes organizacionais doentios é que quase tão impossível como construir um ambiente positivo na empresa com um grupo de pessoas negativas. É importante que o líder tenha um bom relacionamento no contexto escolar, desenvolvendo suas competências, habilidades e talentos em sua gestão, além de ter um bom relacionamento com todos da comunidade escolar. Conforme exposto, a gestão e liderança se completam. O desempenho da gestão conjectura liderança. A gestão escolar exige tanto o trabalho da liderança como de outras dimensões, como, por exemplo, a gestão de currículo, gestão administrativa e gestão de resultados, embora todas sejam dependentes do trabalho das pessoas. A importância da liderança na gestão escolar. O sucesso do processo educativo está ligado diretamente a uma direção consciente e planejada, já que a intencionalidade tem a ver com objetivos como resolução de se fazer algo. É esta intencionalidade que vai dar o rumo às ações educativas. Lisbânio complementa que o processo educativo, por sua vez, inclui o conceito de direção, sua adequada estruturação e o seu ótimo funcionamento constituem fatores essenciais para atingir eficazmente os objetivos de formação, ou seja, o trabalho escolar implica uma direção. A partir dessa afirmativa, é possível perceber a importância do papel do diretor da escola na gestão da organização escolar. Luque lembra que a autonomia, a participação, o diálogo e a discussão coletiva são práticas indispensáveis para uma gestão democrática. Mas, segundo o mesmo autor, o exercício da democracia não significa ausência de responsabilidades.
As decisões adotadas em caráter participativo necessitam ser postas em prática. É nesta conjuntura que se torna imprescindível que a escola seja bem coordenada e administrada. Isso não quer dizer que o sucesso da escola seja de responsabilidade de uma única pessoa ou que ela resida numa forma autocrática de governo, onde o diretor centraliza todas as decisões e sim. É preciso que a escola seja gerida de forma democrática, onde o diretor assume o papel de líder corporativo. Deve ter a capacidade de corresponder às expectativas, trabalhando dentro das pretensões e perspectivas da comunidade escolar, originando a participação e a aderência de todos os segmentos da comunidade escolar em prol de um conjunto comum de ensino. Lisbânio lembra que os diretores não podem apenas se preocupar com as questões administrativas. O papel de um diretor escolar vai além do envolvimento, os aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais, ou seja, tendo uma visão de conjunto da instituição e uma atuação dinâmica e democrática. Explicita que essa ideia, quando diz, em razão dessas considerações, a escolha do diretor de escola requer muita responsabilidade do sistema de ensino e da comunidade escolar. Diante disso, é importante ressaltar a importância da liderança para o sucesso da gestão escolar. Sua definição e peculiaridade são conhecimentos básicos para se entender a importância da sua presença no perfil de um gestor educacional, seja na área administrativa, pedagógica ou financeira. O gestor escolar, enquanto líder, tem que possuir competências, habilidades e experiência e autenticidade, identidade, atitude e características. Estas características são essenciais para o gestor escolar. Sobre a importância de liderança no processo educacional, Luke afirma que o exercício da liderança é fundamental para o processo educacional, de modo que possa superar sua tendência reprodutivista que limita enormemente a qualidade do ensino. Desta forma, é plausível assegurar que a liderança tem sido pesquisada há muito tempo e, como tal, é justo que exiba inúmeras interpretações. Então, o que pode averiguar são interpretações que se completam. Conhecendo e analisando as várias interpretações, pode-se buscar uma melhor prática no desenvolvimento e prática da gestão escolar. A liderança é um tema importante para todos os gestores que atuam no processo educacional. Devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo na escola, assim sendo, liderar não é tarefa simples. Hunter destaca que liderança estabelece calma, disciplina, submissão, respeito e compromisso, pois a organização é um ser vivo dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos. A partir dessa afirmativa, é possível definir liderança como um processo de dirigir e influenciar as tarefas dos membros de um grupo. Ou seja, na escola, o gestor irá dirigir toda a comunidade escolar, ou seja, professores, alunos, pais, funcionários, enfim, toda a comunidade escolar. Para tanto, é de suma importância a liderança da gestão escolar. Martins mostra a diferença entre diretor enquanto chefe do diretor
enquanto líder de forma clara e objetiva. O diretor de uma escola, pública ou privada, chega ao cargo designado de um poder que lhe é adjudicado legalmente. Em seu relacionamento com os subordinados, poderá dar ordens, contendo a vontade dos mesmos ao seu poder de decisão, ou poderá fazer sugestões que influenciam a decisão do subordinado. Quando emprega o poder de decisão, o diretor decorre como chefe. Quando influencia na decisão do subordinado, resulta como líder. O diretor apresenta autoridade para chefiar e necessita delegá-las a pessoas que comandarão unidades menores ou alguns setores dentro da instituição de ensino, e também necessitarão entregar a autoridade ou poder de chefia, ou ainda liderança nos espaços em que estiverem atuando. A escola é uma instituição em que os objetivos dependem da atuação específica e cada um componente que atua no processo educacional. Isso faz com que a atuação do diretor como um líder que sugere e não ordena como chefe seja de suma importância, pois será que ele que, respeitando a capacidade e iniciativa dos especialistas de educação, do pessoal docente e do pessoal administrativo, poderá levar a escola ao sucesso almejado. Luke e outros autores asseguram que são vários estilos de liderança que são qualificados por apropriados comportamentos, e eles dependem do nível de participação com que o líder desempenha seu papel. Esses estilos são diretivo, de instrução, auxiliar e delegar. Como toda realidade é dinâmica, embora alguns líderes desenvolvam mais determinados estilos que outros, todos eles acabam sendo aplicados. Dentro de uma escola, é de suma importância que o líder esteja preparado para cultivar cada estilo em momentos característicos. Para tanto, torna-se indispensável que o conhecimento de cada um deles, aplicados na escola, define o líder que aplica o estilo diretivo, afirmando que os líderes diretivos tendem a funcionar de maneira autônoma, tomam decisões sozinhos e dão instruções específicas sobre como fazer determinadas tarefas. Definem objetivos, solucionam problemas e normalmente elegem que os demais colegas de trabalho, abrangidos como subordinados, adotem regras e regulamentos característicos, fundamentalmente, intencionalmente em recompensas, punições e legitimação do poder à motivação dos seus colaboradores. Hunter assegura que um estilo de liderança que consente participação circunscrita e impede as redundâncias da liderança diretiva é de instrução. A liderança de instrução assenta algum direcionamento com encorajamento pessoal para ampliar a confiança dos membros da equipe escolar. O líder determina, depois de analisar os objetivos da escola, os interesses dos professores e alunos, e então esclarece os pretextos da sua decisão e tenta satisfazer a todos a levá-la para frente.
Já o líder auxiliador fundamenta-se em objetivos desafiadores para motivar os liderados. Martins afirma que esse estilo de liderança é apropriado para profissionais gerenciais. Os integrantes do time escolar são convidados a influenciar no processo de tomada de decisão, no qual o líder apresenta o problema, as informações históricas relevantes sobre o mesmo e pede que o grupo sugira alternativas para o mesmo. O líder, então, seleciona soluções desejadas. A liderança delegada é apresentada como uma descrição importante para um líder de escola dinâmica. Luke e outros autores afirmam que o líder escolar que delega e divide responsabilidade com um grupo de trabalho, professores e demais funcionários da escola, num procedimento de tomada de decisão, criando também desta forma seu empenho com as decisões tomadas. Trata-se de uma ação instituidora de alta sinergia, isso é, de força adjacente dinaminadora de ações coletivas. A autora ainda lembra que é importante que o emprego de estilo adequado depende da natureza do problema, da situação, bem como dos indivíduos envolvidos e da natureza dos relacionamentos exercidos entre eles. Dessa forma, o gestor escolar faz uso de maneira externa das competências da escola para instituir uma visão positiva. O líder estabelece a confiança dos participantes da comunidade escolar, promovendo e ouvindo os pontos de vista dos integrantes. Compreender o trabalho de um gestor escolar como líder é de grande importância para poder analisar o direcionamento dentro da escola. Assim sendo, é importante que o gestor escolar desempenhe seu trabalho buscando a todos, cunhando condições que envolvam os professores, de forma que os mesmos se sintam confortáveis com as linhas e ideias que o diretor ou o governo apresenta, fazendo com que o desempenho do projeto, planejamento, entre outros, seja realizado com flexibilidade e ousadia. Fazer a diferença, ter visão e consciência de que a escola é uma empresa e de que é necessário mais de um gestor, e sim um líder. É a grande diferença que se busca no gestor escolar. No entanto, pode-se considerar o gestor como componente fundamental dentro da escola, onde deve demonstrar segurança em seus objetivos, suas escolhas de estratégias e nos redirecionamentos que propõe ao seu corpo docente e toda a comunidade escolar. Segundo Luke, para tornar a escola um espaço efetivamente de formação em que os alunos sejam auxiliados e pensarem de forma que se tornarem autônomos, consciente do exercício de sua cidadania, é necessário o desenvolvimento de um trabalho efetivo e focalizado na gestão democrática. Um verdadeiro gestor, enquanto líder, carece de ter 3 competências fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades. O chá, conhecimento, habilidade e atitude. O chá encontra relacionadas competências ligadas às características do comportamento humano, podendo ser usadas no processo de gestão escolar. Pelo fato da escola trabalhar com pessoas que estão diretamente interligadas à sociedade, o gestor escolar, enquanto líder, deve ter como prioridade a qualidade da aprendizagem de forma que
realizem ações para cobrir as lacunas de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, colocando em foco a relação entre aluno e professor, visando a participação de todos os do núcleo escolar para que essa ação seja eficaz, fortalecendo o projeto construído pelo professor, trazendo assim benefeitorias emocionais, psicológicas e sociais para os alunos e o ambiente escolar. É necessário que o gestor amplie sua capacidade de liderança para que consiga equilibrar suas obrigações administrativas e sociais, pois em alguns estudos realizados sobre o assunto, chegou-se à conclusão de que alguém pode ser considerado incompetente, mesmo que domine muito bem um assunto, e se não tiver a habilidade e atitude para produzir os resultados para o líder terá sucesso em seu trabalho se o gestor cumprir com a eficiência de suas funções. Quem assinala o caminho é o líder, mas quem diz como executar as tarefas é o gestor. Os indivíduos não nascem líderes, eles se tornam líderes, onde a habilidade de liderança pode ser aprendida por meio de experiências e ensinamentos. O desenvolvimento vem da perseverança e da capacidade de aprender com acertos e erros. O processo de liderança anteriormente era focado no ambiente empresarial. Hoje ele já apresenta na educação. Pode-se dizer que a união é uma forma geradora de mudanças e ela começa pelo gestor escolar. E a forma de liderança exercida por ele, pois de liderar seres humanos implica em diversos desafios, mas nenhum que não possa ser vencido como estratégia, competência, estabilidade e visão para a mudança. Um gestor líder estagnado só fará com que os seus professores, alunos e comunidades não acompanhem a evolução humana de forma adequada e digna. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a adaptação dessa gestão numa escola, né? Uma escola modelo que fica em Trindade, na cidade de Goiás, no estado de Goiás, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Breve histórico sobre a implantação de escolas na cidade de Trindade, em Goiás. Nesse tópico será mostrado como ocorreu o processo de gestão nas escolas de Trindade, em Goiás. Desde a fundação da primeira escola até os dias atuais, a fundação da primeira escola da cidade de Trindade, em Goiás, segundo o curado, ocorreu no ano de 1905, chamada Escola Mista de Trindade. Até então, não era definido um processo de gestão nessa época, já que no ano de 1917 a professora Maria Augusta de Mello deu início ao seu trabalho educacional em sala de aula, doada pelos padres redentoristas. Seu trabalho era desenvolvido com escassez de recursos didáticos, onde as cartilhas eram confeccionadas pela mesma. No ano de 1921, foi fundada a Escola do Sexo Feminino do distrito de Trindade. Ainda nesse mesmo ano, os padres redentoristas de Campinas e as irmãs da Ordem Franciscana tentaram fundar um colégio religioso em Trindade para moças da religião, mas os assédios dos rapazes da escola não foi adiante. No ano de 1928, foi solicitada a criação de um grupo escolar em Trindade, sendo levado no ano de 1929 para a Escola do Sexo Feminino e de segunda classe para a primeira classe. A escola, a única professora se chamava Laurinha de Brito de Oliveira, a qual também era farmacêutica.
Ela se tornou a pioneira de variados trabalhos educacionais e de saúde em favor dos tridandentes nos anos de 1930 a 1940. Nas escolas dessa época não havia diretores, ou seja, não tinham gestores e nenhum tipo de gestão delineado. No final dos anos de 1920 e meados da década de 1930, as escolas tinham apenas inspetores. No final de 1927, foi fundado o primeiro grupo escolar de Trindade, com o nome do Grupo Escolar Senador Ramos Caiado, que, por meio de resolução de 1930 e a queda do regime caiadista, passou a chamar Grupo Escolar Antônio Carlos. Anos depois, passou a se chamar Grupo Escolar João Pessoa, onde Trindade teve o primeiro diretor José Balduino de Magalhães e o inspetor escolar Carlos Augusto de Vila Rica. A escola era frequentada pelos principais familiares de tridandentes daquele tempo. Na escola, além do diretor e inspetor, haviam 2 professores, um porteiro e um servente. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre essa escola e é importante vocês prestarem atenção na história da gestão, né? O caminho que a gestão percorreu exclusivamente nessa escola. Por que escolhemos a cidade de Trindade, que foi aonde ocorreu as primeiras formas de gestão escolar, tá? Por isso escolhemos lá. Vamos lá para a gente ter esse estudo de caso aqui, tá? Ainda nos anos de 1930, ocorreu o surgimento da escola noturna 13 de maio, sendo instalado no ano de 1937. A escola tinha 3 professoras. A mesma funcionou até o ano de 1945. No grupo escolar João Pessoa, ainda nos anos de 1930, teve uma modificação em seu processo de gestão, onde passou a ter uma diretora, Ana Maria de Oliveira, dona Sinhá, que junto a outros funcionários formaram o quadro escolar. Este grupo era mais tradicional, estabelecido no estabelecimento de ensino da região Goiânia. Entre os anos de 1947 e 1950, foi construído um novo prédio, para o Grupo Escolar João Pessoa, e seu nome foi fundado para a Grupo Escolar Dom Prudêncio, onde atualmente funciona o Colégio Estadual Dom Prudêncio. No ano de 1947, por meio do Decreto Estadual 306, foi transferida a Escola Normal São José de Corumbaíba para Trindade, tendo como diretor o padre Aristides Menezes Pedro. No ano de 1954, foi fundada a Escola Doméstica São Geraldo da Trindade, de corte e costura, mantida pela paróquia. Ainda nesse mesmo ano foram criados o Lar Infantil São Clemente e a Escola Paroquial Santo Afonso, por meio da junção de todas essas escolas. Surgiu o Ginásio Divino Pai Eterno, onde atualmente funciona o Centro de Ensino em Período Integral, Divino Pai Eterno. Quanto às escolas de ensino privado, nessa mesma época, surgiu a Escola Cristo Rei, fundada por Dona Sinhá. A escola funcionava no antigo prédio da Rua Padres Redentoristas. Em seguida, no ano de 1960, surgiu o Colégio Comercial de Trindade, que pertencia ao professor Aldair Neri dos Santos, e depois o professor Elon Gomide e Diva Sampaio. No ano de 1956, fundou-se o Jardim de Infância Menino Jesus por Dona Iraci Borges, a qual criou também a Caixa Escola no dia 2 de outubro de 56. A mesma era diretora da escola. Olha aqui, pessoal, aqui a gente já está vendo as diretoras, né?
O Jardim da Infância foi sediado primeiramente em anexo à Casa Rural de Trindade, na Rua Coronel Eugênio Jardim. No ano de 1957 passou a ser denominada Escola Reunida, onde Elza de Freitas passou a presidir a Caixa Escolar. O Grupo Escolar Menino Jesus, atualmente Escola Estadual Menino Jesus, teve como destaque a atuação da diretora Elza de Freitas. A gestão de Elza foi bastante eficiente e produtiva, fazendo crescer o nome da escola. Olha como é importante aqui, pessoal, a gente saber um pouco sobre a competência das diretoras, né, das mulheres. No ano de 1958, Iraci Borges fundou o Educandário Santa Terezinha, cujo estatuto foi aprovado em 8 de outubro de 1959, criando assim, né, a Caixa Escolar Rocha Lima. No dia 31 de julho de 60, já no ano de 1963, foi fundado o Ginásio Padre Pelágio. Na década de 60, foi criado por Iraci Borges a Escola José Feliciano, posteriormente Escola Noturna Castelo Branco, atualmente Escola Estadual da Polícia Militar, Castelo Branco. Iraci também criou outras escolas, sendo a Escola Alfredo Nasser, Escola Padre Souza e Escola São Sebastião, atualmente Escola Estadual Abraão Manuel da Costa. Quanto às escolas municipais do ensino da década de 20 a 30, era restrito à zona rural. As primeiras aulas de instrução pública ocorriam nas fazendas e nos distritos de Santa Maria, Guapó e Santa Bárbara. No ano de 1931, foi criada a Escola Mista de São Sebastião do Ribeiro, pela professora Ana Maria Matos, no ano de 1933. A escola tinha 66 alunos, sendo 37 do sexo masculino e 29 do sexo feminino. No dia 2 de março de 1934, foi criada pelo prefeito Irani Alves Ferreira a Escola Complementar de Trindade. No ano de 1937, foi fundada pelo governo do município de Trindade a Escola Noturna 13 de Maio, com o objetivo de erradicar o analfabetismo. Durante as escolas rurais do município de Trindade, destaca-se a Escola da Fazenda Santa Maria, a qual existe desde a década de 20. A Escola Isolada Pedro Lúcio Tavares do povoado de Santa Bárbara, existente na década de 30. A Escola Isolada Rio do Peixe, criada na década de 40. A Escola São Sebastião do povoado do Cedro, criada em 1951. A Escola Isolada Dona Sinhá, da Fazenda Sabão, criada em 1955. A Escola Isolada Abraão de Manuel da Costa, criada em 66, na Fazenda Arrozal. Escola Hermínio Borges do Bugre, dentre outras várias escolas. Dentre todas essas escolas rurais citadas, a única que está em funcionamento é a Escola Hermenino Borges do Bugre. Em 1976, o Colégio Antigo Ginásio Pai Eterno passou à municipalidade. Neste ano, o colégio teve como diretor o senhor João Tomé de Melo. No ano de 1977, o senhor Natal Sobrinho de Jesus. No ano de 78, o diretor Rovan Alves Souza, o qual foi nomeado. Ele foi o último diretor da municipalidade do colégio. O colégio passou depois disso para o Estado, sendo direcionado pela Secretaria do Estado de Educação e Cultura, tendo como diretor o professor Marcos Antônio de Queiroz. No ano de 1984, teve a criação da Escola Municipal Teotônio Vilela, no Jardim Marista,
Escola Municipal Santo Afonso, no setor Ponta Caiana, em 91. Escola Municipal Alegria do Saber, setor Arco-Íris, Escola Municipal Elon Gomide, no bairro Santuário, instituído no ano de 86. Encontra-se a cargo do Estado de Goiás atualmente. O Grupo Escolar Modelo, em 1987, e a Escola Antônio Lopes Fonte Boa. Dentre as escolas particulares, atualmente encontra-se em funcionamento o Colégio Afosiano, Escola São Geraldo, Escola Reino da Criança, Escola Infantil Pinguinho de Gente, Escola Dinâmica, Escola Infantil Tia Eurídice, Escola Dinâmica, entre outras. Conforme exposto até a década de 60, teve um destaque a professora e diretora Iraci Borges, a qual foi responsável pela abertura de várias escolas e da gestão de algumas. Olha que interessante essa história, gente. O quanto essa mulher conseguiu ser diretora e gestora de várias escolas. A educação como mola propulsora de conhecimento e do progresso foi, conforme visto, uma alavanca para a sustentação do povo tridadense no avançar das gerações. As escolas, nas décadas citadas, de acordo com as pesquisas realizadas, não se falava dos tipos de gestão utilizados nas escolas. Se era democrática ou participativa, apenas citou que tinham diretores, mas não se falava, ou não se falou, sobre como os mesmos geriam suas escolas. Resulta-se, contudo, que a gestão democrática e participativa é de grande importância no processo da qualidade do ensino. Com o passar do tempo, o papel do gestor passou a se tornar mais amplo, propendendo não apenas na escola, mas sim toda a comunidade escolar. Os gestores das escolas eram escolhidos por indicação política. Conforme Libânio Oliveira e Toshi, é dever que a gestão democrática esteja presente em todos os sistemas de ensino, especialmente nas escolas públicas, de acordo com o artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Através desse tipo de gestão é envolvida toda a comunidade educacional, tendo como desígnio a melhoria da qualidade do projeto pedagógico. É a obrigação da comunidade acadêmica constituir cidadãos participantes da sociedade, decisivos, ativos e conhecedores de seus direitos e deveres. Foi visto que muitas escolas fecharam meses ou menos de um ano. A troca de diretor, nelas era frequente. Acredita-se que processos de gestão fosse diferente. Não aconteceria isso para que a escola alcance resultados positivos. Deve ser adotado algum modelo de gestão. De acordo com Luque, por meio da gestão democrática, o gestor poderá promover mudanças dentro da escola através da identificação de erros, buscando recursos para melhorar a cultura presente na instituição. Além disso, cabe ao gestor ter diálogo, criatividade, estar sempre disposto, ter cuidado e concentração para que ocorram mudanças e que sejam todas expressivas. Todo gestor necessita ter consciência de toda a experiência de mudança. Irá originar resistência interna. A gestão democrática pressupõe mudanças na escola e atribui novas formas de administração, sendo que essas mudanças jamais devem ser utilizadas de qualquer maneira, sem planejamento, pois os demais envolvidos no sistema escolar ficam sem comprometimento. Mesmo com muitos indícios da gestão democrática, ainda existe muito a ser feito para que essas mudanças ocorram. Para essas transformações, é preciso considerar que a participação é um método de interação
que visa solucionar os problemas e interferir em ações incorretas. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre essa gestão democrática e as eleições nas escolas municipais da cidade de Trindade. Como o nosso estudo de caso dessa aula é sobre a cidade de Trindade, a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Conforme mencionado anteriormente, antigamente os modelos de gestão eram diferentes dos da atualidade. Na década de 90 não tinha modelo de gestão e até mesmo muitas escolas não tinham gestores ou diretores. Olha como isso é importante a gente saber. Isso foi na cidade de Trindade, em Goiás, mas aconteceu em todo o Brasil. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre outras cidades. Conforme Curado mencionou, as escolas no início tinham apenas inspetores e professores. Os chamados inspetores podem ser considerados gestores, mas não tinham um modelo de gestão a ser seguido, ou seja, a gestão não era democrática e participativa. Com o passar do tempo, esses modelos foram mudando, surgindo um ensino de qualidade e mais comprometido, onde os gestores das escolas estão sempre em busca de uma gestão democrática. Cabe aos gestores escolares fazer com que a escola realize sua missão de ter um local de educação, onde constitui o conhecimento, desenvolvem habilidades e formação de valores. Voltando ao ano de 90, os gestores das escolas não tinham um conhecimento de como gerir uma instituição escolar, pois, conforme observado o relato do Curado, muitos deles não permaneciam muito tempo na direção da escola. Contudo, pode-se afirmar que, devido à não capacitação dos gestores, a organização escolar poderia demonstrar fragilidades, as quais acabam fechando de maneira rápida. No município de Trindade, Goiás, o processo de gestão escolar através de eleições, teve início em 2014. Essas eleições, até o ano de 2019, eram realizadas de 2 em 2 anos, passando a ser 3 em 3 a partir do ano de 2020. As pessoas que podem votar são os pais, servidores efetivos e alunos com mais de 14 anos. No ano de 2019, tentaram manter os diretores sem eleições, porém, depois de uma luta da categoria, as eleições foram mantidas, porém, o executivo colocou mandado indefinido. O diretor pode candidatar quantas vezes quiser. Antes era apenas 2 mandados executivos com pausa de uma eleição. A permanência da gestão democrática nas escolas é garantida pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação 93/94 de 96, garantindo assim o acesso e permanência da Escola de Gestão Democrática da Educação. A educação brasileira conquistou o direito de efetivamente refletir a necessidade e a importância da participação consciente dos diretores, pais, alunos, professores e funcionários com relação a decisões tomadas no cotidiano escolar, na busca de um compromisso coletivo com resultados educacionais mais significativos. Conforme Paro, a gestão democrática, onde o processo da seleção é feito através de eleições diretas, com a comunidade escolar participando efetivamente, o caso é outro. Isso porque a comunidade elege e, se o diretor não retribuir com um bom mandato, a própria comunidade reconhece a falha e não o reelege. Olha como é importante, pessoal, a participação da gestão democrática, né? Quando a direção é eleita por eleições diretas, a responsabilidade dessa eleição, né, desse posto, é também da comunidade. E aí tem a consciência de não reelegê-lo, né?
O gestor escolar deve atuar como um líder, respeitando as iniciativas do corpo docente, equipe pedagógica e funcionários, objetivando ser um facilitador do trabalho de todos, buscando ajudar e intermediar diferentes tarefas e empreitadas dos diversos setores da comunidade escolar, procurando amenizar e resolver todos os problemas, a fim de que os mesmos não abalem a moral da escola. A gestão democrática é um instrumento para manter uma relação permanente com a comunidade, constituindo de maneira coletiva e participativa o projeto político-pedagógico da escola e ampliando o entrelaçamento com outros espaços da sociedade, dialogando com a realidade de cada segmento, incorporando-os no processo de democratização do pensar, agir e fazer conhecimento. Diante disso, é importante que seja proposto pelo gestor meios para inserir a comunidade educativa na execução do projeto político-pedagógico educacional, o qual irá administrar a gestão da escola em seus aspectos administrativos pedagógicos voltados para a construção de uma sociedade democrática. O mesmo tem a missão de servir como articulador e até mesmo como mediador entre escola e comunidade, impulsionando a participação de todos nesse processo, respeitando e vivenciando os princípios de gestão democrática. De acordo com Ferreira, sua função abrange a atividade de mobilização, de motivação e de coordenação. Dirigir uma escola alude colocar uma ação os elementos de processo organizacional, planejamento, organização e avaliação, de forma integrada e articulada. Assim, o gestor é uma figura que necessita possuir liderança no clima de organização da escola, que propõe a liberdade de decidir no processo educativo e não nos gabinetes burocráticos. Na gestão democrática, é fundamental que o gestor tenha bem presente os mecanismos que permitam à escola desempenhar uma função social, onde se mantenha como um espaço de socialização do conhecimento e também capaz de inserir o sujeito nas relações sociais. É importante que tenha consciência crítica de que a democratização da gestão escolar, por si só, não responde pela resolução de todos os problemas que envolvem uma escola. Com o passar dos anos, Libânio assevera que a escola vem assumindo outras funções sociais, acompanhando as mudanças da sociedade. É preciso ter o entendimento de que uma gestão democrática se concentra ajustada no processo de construção social da escola, e para tal é indispensável a elaboração de seu projeto político-pedagógico, onde o gestor tem a capacidade de compartilhar decisões de forma coletiva e assim modificar as relações de poder, transformando a escola no espaço de todos. Ressalta-se que essa prática de dirigir uma escola com o olhar de um gestor acaba exigindo uma dedicação maior por parte do gestor escolar. No que se refere às questões administrativas, fazendo com que o tempo dedicado para as questões pedagógicas fique em segundo plano dentro da escola. Dessa forma, prejudica um dos aspectos mais significativos da escola e, consequentemente, com as questões sociais entre professores e alunos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aqui as referências que eu vou deixar para vocês que vocês tenham acesso, né, aos novos temas e consigam aí ler um pouco mais sobre a liderança, né, na gestão escolar.
Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.